Vamos continuar então com o tópico de estrutura de sólidos cristalinos. A gente estava vendo as células unitárias, os diferentes tipos de células unitárias, né? De estruturas cristalinas que a gente poderia ter. Então, a gente tinha calculado já os parâmetros para as redes cristalinas cúbica simples e cúbica de faces centradas. A gente achou o FEA, a gente achou o parâmetro de aresta, né? Que a gente precisa para calcular o fator de picotamento. E aí tinha esse exercício aqui que foi o que eu acabei de fazer durante o exercício. Nossa próxima estrutura cristalina é a estrutura cristalina cúbica de faces centradas. Então essa estrutura cristalina está em diversos metais, cromo, tântalo, molibdênio, a gente tem o ferro, que é SCC. E aí a gente tem os parâmetros da estrutura cristalina. A gente tem o tamanho da aresta em função do raio, é 4R sobre raiz de 3, e o fator de empacotamento é 0,68. Aqui a gente percebe que o fator de empacotamento da estrutura cúbica de corpo centrado, ele é menor do que o fator de empacotamento da estrutura CFC, né? Vou deixar como exercício para vocês. Aqui a gente tem o parâmetro de aresta, né? Então, para cúbica simples e para cúbica de faces centradas, né? Para CFC, para a estrutura CFC, eu fiz os cálculos. Eu achei o fator de empacotamento e achei a aresta. Eu quero que agora vocês façam, analogamente que a gente fez, o cálculo para estruturas cúbica de corpo centrado. E, assim, qual que é a ideia? Eu vou falar um pouquinho de como que faz para achar esse valor. Porque se a gente pegar aqui a face frontal, aqui, vamos supor, a gente não vai conseguir achar uma relação. Porque a gente tem um pedaço de átomo aqui, um oitavo de átomo e um oitavo de átomo aqui. Mas quanto que vale esse pedaço aqui no meio? E se a gente pegar a diagonal, igual a gente pegou do CFC, a gente tem um R aqui, um R aqui. Mas quanto que vale esse meio aqui? Então, o que vocês vão usar? Aqui a gente tem o A, o clássico, né? Esse pedaço aqui na frente é a aresta. O outro que vocês vão pegar vai ser essa diagonal aqui, ó. Pode ser essa diagonal, tanto faz essa diagonal. A ideia é que vocês vão pegar a diagonal do cubo. E aí vocês vão perceber que a diagonal do cubo, ela tem um átomo aqui e um átomo aqui. E esses três átomos, eles estão se tocando. Né? Ficou feio esse desenho aqui, mas essa é a ideia, eles estão se tocando. Então, quanto que vai valer isso daqui? Ó? Pensem lá, é bem análogo a isso daqui. Esse 4R aqui, né? Bem análogo. Então, quanto que vale essa diagonal? E aí, essa diagonal que a gente está vendo aqui, vocês vão conseguir achar uma relação com esse parâmetro A e esse parâmetro aqui. Tá bom? Então, vocês vão ver que esse parâmetro de aresta aqui, né? De aresta não, de comprimento aqui da diagonal, a gente tem que relacionar com esse parâmetro aqui, que é o A, que a gente quer. Então é assim que chega, né? Vocês vão ter que, talvez, fazer duas transformações, com uma aresta aqui, outra aqui, e depois achar aqui, né? Mas é assim que faz. O segredo mesmo é esse daqui, é perceber essa relação aqui. Ok. Aí vocês chegam. Vou deixar como esse exercício para vocês fazerem. No próprio livro tem? No livro tem isso? Acho que no livro não tem esse exercício, não. Acho que o livro também pede como exercício. Mas a resposta a gente sabe. Ok. O outro é a estrutura hexagonal compacta, né? A próxima estrutura cristalina aí que a gente vai precisar dar destaque, falar um pouquinho, é a estrutura cristalina hexagonal compacta. A estrutura cristalina hexagonal compacta ela é um pouco mais complexa
do que as estruturas cúbicas, né? Porque ela tem bem mais átomos aí na nossa rede cristalina. Tanto que, ó, vocês podem ver, são 6 átomos no topo com um central. E aí a gente vai ter 3 átomos no meio, nesse plano central. A gente tem o plano superior, aqui, tá vendo? E aí a gente vai ter o plano do central aqui do meio e o plano inferior, que é igual ao superior. Então, são 7 átomos em cima, 3 átomos no meio, né? Dentro de cada um desses, se a gente for dividir assim em 3, né? Cada um aí vai estar, esses 4 átomos aqui do canto, eles vão estar apoiados aqui em um átomo do meio, assim como esses 4 átomos aqui embaixo, né? Lembra que a gente consegue dividir isso daí em estruturas menores também, que é assim que a gente analisa, né? Ok, e aí a gente tem aqui, ó, são 6 átomos por célula, são 12 átomos, né, que tocam cada átomo, número de coordenação, e o fator de empacotamento é 0,74. É igual ao fator de empacotamento da cúbica de faces centradas, né? A gente vai ver que é o maior possível. O número de átomos dentro da célula cristalina pro caso da célula hexagonal é um pouquinho diferente do cúbico. Aqui, cada átomo na face, cada átomo no interior a gente conta 1, na face a gente conta, né, divide por 2, mas no vértice vai ser 1/6 aí. Até porque a gente vai ter 1/6 do átomo no vértice, né, pela própria geometria do ângulo aí. No cubo era 1/8 e aí vai ser 1/6 por conta da geometria. Então, a conta é bem semelhante aí. Então, eu dei as informações necessárias para vocês entenderem como funciona, né? Aqui eu não queria entrar no detalhe, a gente vai ter algumas associações que a gente vai fazer da estrutura hexagonal compacta com a estrutura CFC. A gente vai ver que os planos, né, a gente consegue perceber planos semelhantes aí. Principalmente no próximo capítulo, eu acho que a gente fala disso. Não sei se é no final desse capítulo ou no próximo, mas a gente fala um pouquinho disso. Mas eu não vou entrar nos detalhes das contas aqui na aula, durante a aula, porque é percepção de geometria, assim, também um pouquinho. Não é bom que... por que eu passei os outros? Porque é bom para praticar, né? Eu gosto bastante de fazer esses exercícios assim, em que você tem que visualizar o que está acontecendo, né? Vou colocar aqui 4R, que é a dica. Vocês têm que visualizar aí o que está acontecendo. Ok. Certo, é isso que está escrito aqui, ó. O fator de empacotamento que eu falei do empilhamento óptico. O fator de empacotamento das estruturas CFC e da hexagonal compacta, né, da cúbica de faces centradas e da hexagonal compacta, é o maior possível para empilhar esferas no espaço 3D. É o maior que a gente pode conseguir empilhando esferas. Então, por exemplo, se você fosse um revendedor de... Vou dar um exemplo bem interessante, né? Lembram? Na verdade, vocês fizeram introdução à engenharia. Lá em introdução à engenharia, quando vocês fizeram comigo, eu mostrei para vocês um vídeo. Esse vídeo era um vídeo de um dos vídeos, né? Eu passei diversos vídeos. Um dos vídeos era sobre fabricação de latinhas de alumínio. Não sei se vocês lembram disso. E aí nesse vídeo de fabricação de esferas de latinhas de alumínio, o senhor que explica, né, o Engineer Guy, é o canal do cara, ele explica por que as latinhas não têm formato cúbico e por que elas não têm formato esférico, e sim uma espécie de junção dos dois, né, que é o formato cilíndrico. Então ele explica que o formato, ele fala que das desvantagens do formato esférico, não sei se vocês vão lembrar disso, foi só um detalhe no começo do vídeo, mas um dos problemas, né, problemas não, mas dos pontos negativos de fazer uma latinha esférica, uma era que rolava na mesa, né, você colocava a latinha e ela rolava. O outro era justamente para empilhar, a gente está falando de empilhamento, é justamente empilhar. Para empilhar a esfera, existe muito espaço vazio, fica com muito espaço vazio. Esses dois arranjos aí, o do hexagonal compacto e do cúbico de faces centradas, são os arranjos que a gente tem
onde há melhor um empacotamento ótimo aí, né? Melhor aproveitamento, onde tem menor perdas, né? Menor espaços vazios, a menor quantidade de espaço vazio. E eles estão relacionados, eles não são completamente independentes, não. Eu sei que às vezes é difícil entender como que uma estrutura hexagonal vai estar relacionada com a estrutura cúbica, mas a gente vai conseguir perceber padrões. Que onde tem esses A, B e C, tá vendo? Né? A gente vai conseguir ver uns detalhes aí. E, continuando, né, com o que eu estava falando, é justamente isso que o cara fala, né, desse fator de empacotamento. Se a gente tivesse latinhas de alumínio cúbicas, a gente teria um fator de empacotamento perfeito, né? Que os cubos eles se empilham perfeitamente. Né? Por isso que a gente faz a célula unitária, e a célula, por exemplo, uma célula unitária cúbica, ela representa o cristal, né? Você empilhar todas essas esferinhas com esses padrões cúbicos nos cubos, os cubos você insere certinho, vai ficar um cubo do lado do outro. Mas dentro dos cubos, pelo fato desses cubos terem esferas nos vértices, aí acaba ficando espaço vazio, né? É interessante isso. O que a gente vai fazer agora é fazer um exercício com relação à massa específica. Antes eu vou dar a teoria, né? Agora que a gente viu, lembre que quando eu falar massa específica aqui, tentem associar com o que vocês conhecem de densidade, né? Mas é um pouquinho diferente. Massa específica é massa do volume, né? Densidade é uma comparação, mas beleza. A gente pode fazer um cálculo com o que a gente acabou de aprender, a gente consegue fazer um cálculo de massa específica teórica. A gente tem a massa específica calculada empiricamente, lá, medida na prática, colocando uma balança, dividido pelo volume. Mas a gente tem a massa específica teórica. Eu não falei que a gente tem um monocristal, e esse monocristal ele tem uma estrutura cristalina que se repete, esse mesmo cubinho é o tijolinho que a gente constrói? Se essa estrutura é o tijolinho, na teoria, se a gente contar o volume de cada tijolinho e colocar ele, né, num grande casa aí, que a gente vai construir nessa estrutura com esses tijolinhos, a gente vai conseguir estimar qual que é a massa específica, a densidade disso, porque a gente sabe a densidade de cada célula unitária, não sabe? E o material é todo repetido por conta disso, né? Tem aqui, essa figura é melhor pra gente ver. Ó, a gente tem uma célulazinha, um tijolinho, mas a gente vai ver que a gente vai empilhar todos esses tijolos aí para construir o material. Então, se a gente sabe de uma célula, a gente não conseguiria associar? Conseguiria. E é isso que a gente vai ver, né? Que vão dar números próximos para, por exemplo, monocristais aí. E a gente tem essa fórmula, né? Rho é a letra grega que a gente utiliza para massa específica, geralmente. Aí ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao número de átomos em cada célula unitária. Lembra daquele N que a gente contou aqui? Ó? Esse aqui é o para hexagonal, esse N aí. A é o peso atômico. Lembra o que é peso atômico? Peso atômico é o peso médio que a gente tem dos isótopos de um mesmo material. Então, era uma média ponderada dos isótopos daquele material. Né? A gente relacionou muito com a massa atômica, que era de um isótopo. A gente vai ter embaixo o volume da célula unitária, aquele volume que a gente calcular lá em função do raio atômico, lembra? Aquele volume com relação ao raio atômico, que é aquele lá. E aqui a gente vai precisar do raio atômico. E o número de Avogadro, né, que é o que a gente utiliza, por exemplo, para transformar o peso atômico em gramas. Né? A gente tem o número de Avogadros que é átomos por mol, e o peso atômico que é em gramas por mol. É o que a gente usa para fazer essa relação aí. Meio que para converter, né? Vocês conseguiriam chegar a isso por regra de 3. Tá bom? Meio que ver o de uma célula para depois ver o de uma célula genérica, né? Que é por unidade de volume. É massa por unidade de volume. Então a gente teria que ter um volume padrão, a gente teria que ter, por exemplo, quantos... a gente saberia de uma célula e veria quantas teriam num volume padrão, tipo metro cúbico. Então é isso que a gente pede aqui nesse exercício, né? Cálculo da massa específica. Então, nesse exemplo aqui, nesse problema resolvido, a gente tem o pedindo para fazer o cálculo da massa teórica do elemento cobre, né? Então, a gente vai ter aqui cobre. E ele vai fornecer algumas informações para a gente. Ele vai falar que o raio atômico do cobre, esse R, é 0,128. Eu vou colocar nanômetros aqui, depois eu falo. Ele é CFC e tem um peso atômico de
63,5 gramas por mol. Calcular a massa específica e compare com a teórica. A teórica e compare com a real, né? Então aqui, ó, eu já coloquei aqui a fórmula que a gente vai precisar. Ok, então eu vou... o que a gente precisa? Primeiro, uma das coisas mais importantes aqui é o tipo de estrutura cristalina que ele tem. Cúbica de faces centradas. E a gente vai pegar os parâmetros para essa estrutura. A gente já calculou. A gente calculou lá, ó, a aresta, calculou o Φ, calculou o volume. Não é isso? Ó? O volume de átomos, né? Vou pegar esse Φ aqui. Assim certinho, que eu vou precisar do volume de átomos. Aqui, ó, lembra que o volume da célula unitária é baseada no número de átomos que tem dentro. Ok. Então, ó, aqui do Fe, lembra que o Fe, ele é... Opa. Ele é o volume de preenchido por átomos, né? Sobre o volume da célula cristalina, da célula unitária. Então, o volume da célula aqui, ó, para o CFC, ele é 16 R ao cubo vezes raiz de 2. Eu estou anotando isso daqui porque a gente vai precisar aqui, né, onde tem o volume da célula lá. O NA é o número de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 a menos... vezes 10 a 6,02 vezes 10 a 23. O N, a gente precisa do N do CFC. A gente também viu lá, que era, se eu não me engano, 6. Olha lá, aqui... Aqui, ó, eu calculei aqui, 4. Então, eu calculei do CFC eram 4. Então, o N do CFC é 4. A gente já tem todos os parâmetros que a gente precisa. Então, a massa específica ela vai ser substituir, ó, N, 4, vezes peso atômico. Peso atômico do cobre, a gente tem que olhar na tabela periódica, né? Eu vou pegar aqui, é 63... Ah, ele já falou. Aqui já tem, 63,5. Então, 63,5 dividido pelo volume da célula unitária, que vai ser 16 R ao cubo vezes raiz de 2, vezes o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Vamos conferir as unidades. A gente vai ter... Eu quero que no final a minha massa específica dê em gramas por centímetro cúbico, que é a unidade mais comum de massa específica, né? É uma das unidades mais comuns, né? Que é grama por centímetro cúbico. Outra é quilograma por metro cúbico. Mas quando a gente está falando assim do elemento, a gente dá geralmente gramas por centímetro cúbico. Porque a de quilogramas por metro cúbico vai ser grande às vezes. Ok, primeira coisa, ó, 4 não precisa converter, 63,5 está em gramas por mol. Então aqui vai ficar gramas por mol. Aí eu tenho o mol, o átomos por mol, aqui no número de Avogadro, e eu vou ter que me preocupar com esse R. Quanto que vale o raio atômico do cobre? É 0,128 nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 metros. Só que a gente quer, para metros, não, a gente quer para centímetros. Para metro é 10 a menos 9. Para a gente transformar de novo para centímetros, a gente teria que multiplicar por 10 ao quadrado. Então, no final das contas, vai ficar 10 a menos 7 centímetros. E aí vai sair em centímetros, gramas por centímetro cúbico. Então, vamos jogar centímetro. E aí, a gente joga aí na fórmula esse valor de R. A gente joga aqui. E aí, fazendo essas contas aí, né? Essa minha massa específica, ela vai dar 8,89 gramas por centímetro cúbico. Essas unidades vão acabar se cancelando aqui, né?
Aqui eu tenho 4 átomos por célula e eu tenho esse volume por célula. Ficaria átomos por célula. Aqui o 4 é 4 átomos por célula, né? E aqui vai ficar centímetros cúbicos por célula. Aí a gente cortaria aqui o átomos com átomos, o célula com célula, e vai ficar gramas por centímetro cúbico, né? Sobram essas unidades. Então, gramas por centímetro cúbico, que é o que eu falei. A gente conseguiria chegar nisso daí com regra de 3. Ok? E agora comparar com o valor real, né? O valor encontrado na literatura para a massa específica do cobre é 8,94. Então é bem próximo. A gente está errando aí em 0,05. Né? Bem próximo para uma coisa que a gente está calculando de uma forma teórica, com geometria, com pura geometria, de esferinha empilhada. Né? Eu acho uma loucura isso. A gente sabe que átomo é espaço vazio, é maior parte espaço vazio, tem aquela nuvem atômica, tem tudo. E a gente simula como se fossem esferinhas, a gente faz conta geométrica e a massa específica, a densidade bate, né? A densidade teórica e a real dão muito próximas. Né? Um erro aí de 0,05 em 9 é 0,05 em 9. Se fosse em 10, vamos aproximar para 10. Em 10 seria 0,005% de erro, aproximadamente. Então, fazendo conta com esferinha empilhada e a gente consegue um erro de um pouco menos de 0,05, né? Tá ótimo aí. Tá ótimo. E a gente vai ver motivos da diferença desses valores. Motivos da diferença desses valores. Vai ver que as estruturas cristalinas não necessariamente são perfeitas, né? Ótimo. Agora a gente vai ver algumas características, algumas propriedades, né? Por exemplo, polimorfismo e alotropia. O que significa isso, né? Então, polimorfismo e alotropia, né, não são sinônimos. Mas a ideia é que a gente tem assim. Por exemplo, um material ele pode ter diferentes formas de apresentação, diferentes tipos de rede cristalina, de estrutura cristalina. E aí, isso a gente conhece como polimorfismo, né? A própria ideia, né? Se vocês já viram, às vezes tem umas séries assim, em que a pessoa tem um monstro, e esse monstro, eles falam assim, esse monstro ele pode ele é um polimorfo, né? Ele é um metamorfo. Esse morfo, né, é forma. Então, polimorfo são várias formas. Ele pode assumir várias formas. Essa é a ideia. Então, esse polimorfismo é isso, que ele pode ter diversas estruturas. Quando isso acontece em um sólido elementar, então, por exemplo, se acontece num metal puro, né, num ferro, igual acontece no ferro. Isso é conhecido como alotropia. Então, eu já dei esse exemplo para vocês no começo, né, no começo da aula passada, da outra aula dessa mesma disciplina, no começo lá, eu falei que o ferro ele apresentava estruturas CFC e CCC, dependendo da temperatura. E é isso que está escrito aí, ó. Tem lá, ó, a temperatura ambiente, o ferro puro é CCC. Né? Isso a gente chama de ferrita alfa. E entre 912 e 1400 ele muda, né, como se ele tivesse energia suficiente para uma temperatura mais alta de mudar de forma, de estrutura cristalina, né? Só que, lógico que essa estrutura cristalina, essa mudança de estrutura cristalina, ela não é do nada, né? E ela não é assim, rápida. Né? Existe, ou precisa de energia, ou mesmo que a energia necessária para essa reação acontecer seja baixa, ela vai demandar tempo. Então, a gente tem outra... Eu pulei o exemplo de alotropia, agora que eu li ali, que é de grafite e diamante, né? São estruturas cristalinas do carbono. E a gente tem outras, né? Por exemplo, os nanotubos de carbono, né? De grafeno. Então, o carbono é um elemento interessantíssimo, né? Ok. Quando esse metal... Que a gente está falando de alotropia. Quando esse metal... Que é para um sólido elementar. Quando esse metal, né, um outro tipo de material, por exemplo, carbono, aí, apresenta essas diferentes formas, né, de estrutura cristalina, eles vão ter propriedades diferentes. Não preciso falar das propriedades diferentes entre
grafite e diamante, né? São duas coisas completamente diferentes, assim, em termos de propriedade, né? Um é translúcido, dureza, tudo, né? Então, existem essas diferenças aí. E aí é o que está escrito, né? Que pode ter diferenças de densidades e propriedades físicas variando. Um exemplo que o livro traz, que é bem interessante, é o exemplo do estanho. Isso, do estanho. O estanho, ele tem a temperatura dele de mudança dessa transformação alotrópica é bem baixa, em 13,2 graus Celsius. Então, a do ferro é lá em cima, né, 912. A do estanho é bem baixa. E aí, aqui a gente vai ver o estanho, né, que tem uma estrutura semelhante à cúbica de corpo centrado, né, CCC, só que ela não é cúbica. Ela é uma espécie de ortorrômbica, né? Isso, uma espécie ortorrômbica, né? Mais ou menos ortorrômbico. E aí ele se transforma numa outra estrutura bem mais complexa aí, né? A gente tem aí os átomos aí representados no meio. É uma estrutura cúbica também, mas ela é bem mais complexa, né? E aí, pelo fato nessa temperatura acontecer essa mudança dessa estrutura cristalina, as propriedades mudam, né? É até interessante aí que tem um corpo de prova de um ensaio de tensão. Isso aqui é um corpo de prova de ensaio de tensão. De estanho. Os dois materiais aqui são estanhos. São de estanho. E aí, o que aconteceu? Esse material ele foi resfriado. E aí, depois de um tempo, foi mantida essa temperatura. Depois de um tempo, não foi tipo assim... Esfriei, fiquei olhando lá e ele espatifou, assim, se desintegrou. Mas aí depois de um tempo, durante um período prolongado, o corpo de prova mudou, né, completamente. Aí ele praticamente se espatifou em pedaços, né? Justamente por conta dessa mudança aí de estrutura cristalina. É uma transformação alotrópica do estanho. Que são estanho cinza e estanho branco, né? Que são conhecidos aí. Ok, e o que eu estava falando lá, a gente viu algumas estruturas cristalinas, né? A gente viu a estrutura CFC, a CCC, a CS, que é teórica, e a hexagonal compacta. Essas estruturas cristalinas, além de diversas outras, né? Elas são arranjadas em sistemas, de acordo com a forma, né? Da estrutura cristalina. Então, por exemplo, a CCC, todas essas cúbicas que eu falei, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, elas são do sistema cúbico cristalino. E a hexagonal compacta, eu tenho uma outra também que é hexagonal, que eu esqueci o nome, hexagonal... Não vou lembrar o nome. Que também é hexagonal, né? Não é só hexagonal compacta, não. E aí tem diversos outros, né? Tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico e romboétrico. E aí aqui tem as formas. Aqui está em inglês, essas aqui estão em português, mas aqui a de inglês está mais bonitinho de ver, né? Então, por exemplo, ó, aí tem alguns parâmetros que têm que ser obedecidos. Na estrutura cristalina cúbica, eu tenho todos os ângulos, todas as arestas iguais a 90. Na hexagonal, eu tenho duas iguais e uma diferente, né? Então, a da altura é diferente, é C. Mas os ângulos são regulares. Então, eu tenho alfa e beta aí, que 90, que são entre os dois topos do prisma, e os ângulos entre os átomos aí do prisma, da base do topo do prisma, é de 120. A tetragonal... Na tetragonal eu vou ter a base quadrada e uma altura aí diferente. E aí eu vou ter todos os ângulos retos. E aí eu tenho relacionando já com a ortorrômbica. Na ortorrômbica eu posso ter os três parâmetros de rede diferentes, né? Os três parâmetros de rede, tanto A quanto B quanto C. Os três lados aí os três parâmetros de rede não, os três lados de aresta diferentes. E eu tenho um romboédrico que é como se fosse distorcido, né? Como se você tivesse pegado e aplicado uma tensão cisalhante nessa estrutura cristalina e ela ficou de lado. E aí eu tenho todos os parâmetros iguais no romboédrico, de lado, né? Então eu tenho AAA, é como se fosse um cubo distorcido mesmo, um cubo que eu peguei distorcido. No monoclínico é como se eu tivesse o ortorrômbico distorcido. E eu tenho o triclínico que não vão ter ângulos retos, né? Eles vão ser, todos aí podem mudar
no monoclínico a gente vai ter os ângulos aí da topo e da base como 90 graus. E aí um ângulo diferente desse lado aí. Ok. Vamos falar um pouquinho do que a gente mais falou, uma espécie de resumo, do que a gente mais do mais importante aí da aula, né? A gente viu que os sólidos cristalinos, eles podem ser cristalinos ou amorfos. Se eles se organizam em parâmetros de rede, que tem estruturas que se repetem, né? Estruturas de células unitárias, que é a menor unidade, que se repete ao longo do material, a gente conhece ele como cristalino. E no amorfo a gente não tem esse padrão de repetição a grandes distâncias. Esses sólidos cristalinos, eles se dividem em diversas estruturas cristalinas, né, que podem ser agrupadas. As mais comuns são dos metais são o CCC, HC, que é hexagonal compacta, CCC, que é cúbica de corpo centrado, e CFC, que é cúbica de faces centradas. A gente começou a falar de parâmetros dessas redes cristalinas, dessas estruturas cristalinas, né? Então a gente viu o número de átomos por célula unitária, a gente viu o número de coordenação, que é o número de átomos que cada átomo dessa rede toca, e o fator de pacotamento, que é o quão preenchido está essa célula unitária, né? Esse cubinho aí, por exemplo, se for cúbico. A gente aprendeu a calcular também a aresta, quanto vale a aresta do cúbico, né? E foi isso. E a gente fez uns exercícios sobre cálculo de fator de pacotamento. Depois a gente viu que, assim, a gente podia, com esses parâmetros, a gente podia calcular uma massa específica teórica. E aí a gente fez um cálculo, né, com essa fórmula de massa específica teórica, que tem esses parâmetros de rede. E a gente viu que dava valores bem próximos do valor medido empiricamente. Depois a gente viu essa propriedade que é conhecida como... esse fenômeno que é conhecido como alotropia. E o polimorfismo, né, que é quando um material se apresenta em diversas estruturas cristalinas. E a gente viu que a gente pode agrupar as estruturas cristalinas em sistemas cristalinos, de acordo com certos parâmetros aí de rede. Ok? Geometrias, relações axiais e ângulos interaxiais. Então tá certo. Bons estudos aí, pessoal. Muito obrigado.